A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Quero falar uma palavra de Deus aqui às pessoas que irão assistir esse vídeo, agora ou depois. Um problemazinho aqui de energia, faltando energia direto. É possível que durante a transmissão dessa live aqui possa faltar energia e ser interrompido. Feliz em poder estar aqui mais uma vez, poder falar ao vivo aqui às pessoas que nos curte, que nos acompanha através do Facebook. Eu quero ler Mateus, capítulo 25. Capítulo 25 de Mateus vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegará para vós e para nós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou, ou fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheci. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Glória a Deus. Vemos aqui, meus irmãos, uma parábola, uma história linda, maravilhosa, que Jesus contou, dando assim uma explicação, comparando, né? Uma parábola é comparação. O Senhor Jesus usou muitas metáforas para que através dessas parábolas e dessas metáforas nós pudéssemos compreender a palavra de Deus. E desta forma, ele tem falado e tem nos ensinado muito por parábola. E alguém uma certa feita perguntou: Senhor, por que o Senhor não nos fala abertamente e sempre nos ensina por parábola? Jesus disse: a vós é dado a entender os mistérios do reino. E a eles, se referindo aos fariseus, aos religiosos, eles ouvirão, mas não entenderão. Então o Senhor tem falado neste capítulo 25, o evangelista Mateus escreveu esta parábola narrada por Jesus, e ele dizia assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. A Bíblia diz aqui: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Quando nós vamos observar aqui essa parábola, essa história muito bem contada, e ela às vezes é muito mal interpretada por
por muitas pessoas evangélicas, e às vezes eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus, ela é um texto, né? O texto da palavra de Deus, ela não tem uma única interpretação. Ela tem uma única forma de interpretar, mas não é só uma interpretação. A palavra texto, ela deriva-se da palavra texto. Texto vem de tecido, né? Então você observa um tecido, ele é confeccionado de várias linhas, com várias linhas. Então quando Deus consegue te dar uma interpretação, um raciocínio através de um texto, não quer dizer que você aprendeu tudo ou todo o conteúdo, até porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então o que sempre alguém ensina sobre a palavra de Deus não quer dizer tudo sobre aquele texto, não. Tem pessoas que às vezes entendem de um jeito, outras entendem de outro jeito. Deus revela para alguém de uma forma e revela para outro de outra forma. O certo é que não pode sair de dentro das entrelinhas, ou seja, da alçada da palavra de Deus. Todas as interpretações bíblicas precisam ser confirmadas pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus. Alguém que diz que o Senhor Jesus aplica esta parábola aos remanescentes da grande tribulação, aos judeus remanescentes depois da grande tribulação. Outros ainda explicam que esta parábola se refere aos membros, aos fiéis da igreja, na sua totalidade, aos membros fiéis. E o certo é que, independentemente de que se aplica, se é para os judeus, se é para a igreja hoje, o objetivo desta parábola é nos exortar a estar vigiando e a fazer o melhor para agradar a Deus, para estar preparado para quando Ele vier buscar a sua igreja. O objetivo da parábola é vigiai, estais atento, preparai-vos. Eu vejo alguns irmãos aqui nos acompanhando, comentando aqui, a paz do Senhor Jesus, pastor Gilmar, o Joilson, Galúcio, Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor, a irmã Eunice está nos assistindo também. Então, o objetivo da parábola é vigiai. Ele não está se referindo só a um grupo, pode se aplicar à igreja, pode se aplicar aos judeus, pode se aplicar a quem quer que seja, mas o objetivo único, independentemente de que povo está se referindo, Jesus disse, o reino dos céus, não está se referindo à denominação, à religião, está falando ao reino dos céus, é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, todas as 10 saíram, aí a parábola vai dividir essas 10 virgens em 2 grupos, um grupo que é chamado de insensatas, um grupo de 5, que é chamado de insensatas, e um outro grupo de 5 chamado prudentes. Ou seja, são 10 virgens que dividem-se em 2 grupos. Um grupo de imprudente e outro grupo de insensatas. Ou seja, todas elas com a mesma característica, com a mesma performance, com o mesmo objetivo. Saíram ao encontro do noivo. Não tem diferença. Todas elas virgens, todas elas vestidas como noivas, todas elas tinham lâmpadas, todas elas saíram ao encontro do noivo. Ou seja, é como se numa igreja todos participassem do mesmo culto, ouvissem os ensinamentos do mesmo pastor, na mesma igreja, na mesma cidade, ou seja, todas estavam ouvindo, ou seja, sabiam que iam atrás de um objetivo. Todas as 10 virgens, tanto as insensatas quanto as prudentes, elas saíram com o mesmo objetivo. Saíram ao encontro do noivo. E todas elas foram vítimas da fraqueza da carne. Fraqueza da carne, fraqueza física. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele falou,
vigiai e orai para que não entreis em tentação, ou não caia em tentação. Quando o Senhor Jesus falou isso para os discípulos estavam orando, foram para o monte para orar com Jesus. E Jesus deixou eles à parte, seguiu mais à frente, e estava orando, e ele orava em agonia e pedindo para Deus tirar aquele cálice, aquele momento da vida dele. Quando ele voltava aos discípulos, viu os discípulos dormindo. E Jesus disse: despertai, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, não podem orar comigo nem uma hora. Jesus voltava à oração, quando retornava aos discípulos, estavam dormindo, e a Bíblia diz que eles estavam cochilando, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. A palavra de Jesus para eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação, ou não caia em tentação, dependendo da versão que você for ler esta palavra. Aí alguém aplica essa palavra na vida das pessoas se referindo a uma tentação carnal, uma tentação à prática de pecado, que Jesus está dizendo: vigiai e orai para que não entre em tentação, para que não peque, para que não faça isso ou aquilo. E Jesus não está se referindo a isso, só a isso. Quando Jesus disse: vigiai e orai para que não entre em tentação, os discípulos não estavam ali sendo tentados ao adultério, não estava sendo tentado ao furto, não estava sendo tentado a qualquer outra prática pecaminosa. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual era a fraqueza carnal que era revelada ali naquela hora para os discípulos? Qual era a fraqueza que Jesus estava vendo neles? Eles estavam pendendo a pecar, a alguma prática? Não, não estavam. Deus disse: vigiai e orai para que não entre em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual era a fraqueza? Era a fraqueza física, naquele momento ali, o corpo cansado, ele estava com sono. Jesus estava falando ali, naquele momento para eles, da fraqueza física, da necessidade que eles tinham que estar orando, vigiando, porém a sua fraqueza física, o corpo estava com sono, ele estava dormindo. Então, qual era a fraqueza deles naquela hora? Não tinham força para orar. Eles estavam mais apetitosos a dormir do que para orar. Jesus disse: cuidado, vocês precisam orar, e se vocês não vigiarem, vocês vão dormir ao invés de orar. E tem muita gente que está dormindo ao invés de orar. Ao invés de estar orando, vigiando, está dormindo. Então, quando o Senhor Jesus, ele diz assim, vigiai, e para os discípulos lá no monte, quando Jesus estava sendo posto em agonia, não está se referindo a uma prática pecaminosa. É claro, devemos aplicar no dia a dia essa palavra em nossas vidas para não entrarmos ou cairmos em tentação. Mas naquele momento, a palavra ali estava se referindo à fraqueza física, à fraqueza do corpo, à fraqueza da carne, para o sono. É a carne que sente sono, é a carne que sente fome, é a carne que sente fraqueza, vontade de parar, é a carne que sente sede, que sente essas coisas. Esse sentimento fisiológico estava se referindo a essas fraquezas, a essas necessidades, que às vezes nos impede para estar na presença de Deus. Eliel Mesquita está nos assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande companheiro nosso aí, trabalhamos em algumas farmácias aí. Deus abençoe. Então, meu irmão, vamos voltar aqui à parábola das 10 virgens. Essas 10 virgens saíram para ao encontro do noivo. E a Bíblia diz que o noivo tardou-se. E elas cochilaram. E todas dormiram. Eis aí, todas dormiram. Tanto as prudentes quanto as loucas. Uma única diferença que nós detectamos entre as prudentes e as loucas, porque o evangelista Mateus detecta essa diferença entre elas, insensatas e prudentes, loucas ou ajuizadas, ou seja, os dois grupos.
o Mateus, ele detecta isso. Por quê? Exatamente quando o noivo vem e diz, eis o noivo, há um clamor, há um grito, que diz, à meia-noite, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E a Bíblia diz, as 10 virgens foram preparar suas lâmpadas. Diz o texto que as prudentes, além de terem as lâmpadas, levaram azeite consigo. Levaram azeite consigo. As insensatas levaram as lâmpadas e tinha azeite nas lâmpadas, mas como o noivo tardou, a lâmpada consumiu o azeite e elas não tinham reserva. As prudentes tinham reserva. E quando isso aconteceu, a gente vai ver aqui que elas se levantaram, se despertaram e vão preparar as suas lamparinas. Agora, irmão, deixa eu falar aqui aos vocês. Mandar saudações aqui para Maria Costa, Maria Silva Costa, irmão Ney Nascimento, acredito que é aqui de Aveiro. Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus possa abençoar vocês com esta palavra, desta parábola. Então, elas começaram a preparar as suas lâmpadas, ou as suas lamparinas. O que é a lamparina? É um recipiente que ele é utilizado para, através dele, tendo óleo ou combustível dentro, através de um pavio, ela mantinha-se acesa. E às vezes, aquelas virgens insensatas não tiveram cuidado de preparar suas lamparinas porque não tinha azeite. As prudentes começaram a preparar suas lamparinas. Como que você deve preparar a sua lâmpada? Como que você deve preparar a sua lamparina? Lamparina, como eu já falei, é um recipiente que é para colocar óleo, e ela tem um pavio que o pavio vai do fundo da lamparina até o topo, que é através daquele pavio que é sugado o combustível para manter a lamparina acesa. Ou seja, é interessante ter a lamparina, é interessantíssimo ter o óleo na lamparina, mas também tem que ter aquele canal que mantém a chama acesa fora da lamparina. Você precisa da lamparina, precisa do óleo na lamparina, precisa do pavio da lamparina e precisa ter ela acesa, do fogo. E isso significa dizer que aquelas virgens, quando elas estão preparando as suas lamparinas, é porque há, às vezes, alguma deficiência, alguma coisa que atrapalha o fogo estar aceso. O fogo é que clareia, que mantém a nossa lâmpada acesa. E às vezes tem algumas lamparinas que precisa ter um pavio mais crescido para pegar o óleo do fundo da lâmpada. E tem pessoas que têm o pavio curto. Tem pessoas que o pavio não consegue sugar o óleo. Tem pavio que cria na sua ponta aquela crosta queimada que precisa ser tirada para poder o fogo acender. Quando a Bíblia fala que as virgens prudentes estavam preparando as suas lamparinas, nos leva a pensar esses detalhes. A lamparina precisa ter um pavio bom, ter um pavio longo, que suga até o último combustível, se for necessário. Precisa ter a ponta esfiapada e não aquela coisa dura, igual aquela cera que o fogo não acende. E as insensatas não prepararam as suas lâmpadas porque, primeiro, não tinha óleo nas suas lamparinas. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esses cuidados, nós possamos ter a nossa lâmpada acesa, que nós possamos manter ela com reserva, que nós possamos ser vigilantes, porque, olha, nós somos tentados a dormir, a cochilar, e a lâmpada acesa, que é a chama do Espírito Santo em nossas vidas, ela precisa estar acesa. Precisamos ter o Espírito Santo conosco e em nós. O Senhor Jesus, ele disse assim, olha, é necessário que eu vá, porque
se eu não for, o Consolador não vem. E quando ele vier, estará convosco e em vós. Ou seja, é duas coisas distintas. É uma coisa o Espírito Santo está conosco e outra coisa ele está em nós. É uma coisa é você ter a lâmpada e outra coisa é você ter ela acesa. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai nos despertar. Diante desse mundo cheio de trevas, cheio de coisas ruins, as nossas lamparinas precisam estar acesas. O azeite do Espírito Santo precisa estar dentro de nós. A nossa lâmpada precisa manter-se acesa, porque mesmo nós estando dormindo ou cochilando, o Espírito Santo nos desperta. Nos desperta. Então nós vamos ter a nossa lâmpada preparada, o nosso pavio suficiente para sugar o combustível e vamos ter azeite com reserva. E detalhe, não adianta alguém ir procurar comprar. Agora observe como essa palavra de insensata aplica-se bem naquelas virgens que foram ao encontro do noivo despreparadas. E o que chama a atenção também, o que nos chama a atenção é que elas estavam despreparadas, mas mesmo sabendo que não estava pronta, foram ao encontro do noivo. Tem muita gente que está assim na igreja, mesmo sabendo que não está preparado, mas está ali achando que está. É interessante a gente fazer algumas reflexões e saber como é que está a nossa lamparina, como é que está o nível do nosso óleo, como é que está o nível do Espírito Santo em nossas vidas. É muito importante. Aí quando as prudentes disseram às imprudentes, não dá-se o caso que falte a nós e a vós, antes vocês vão comprar. Tem muita gente que vende azeite por aí. Tem muita gente que anda comprando óleo ungido, comprando pedaço de gravata ungido de pastores de outras igrejas por aí, né? Tem muitas pessoas comprando coisas ungidas, coisas dizendo que consagradas. Olha, você precisa ser consagrado e separado para Deus, porque nada de consagração de outras pessoas vai ajudar na sua vida, não. A nossa vida é individual, a nossa espiritualidade é individual. E aquelas insensatas, bem aplicada essa palavra por Mateus a elas, porque elas saíram para comprar óleo, meia-noite no deserto. Olha a hora que o noivo veio. À meia-noite ouviu-se um grito. Onde é que se vai comprar óleo no deserto, uma meia-noite? E aquelas insensatas eram tão insensatas mesmo, que saíram para comprar e não acharam, evidentemente. E quando voltaram, a porta da festa já tinha se fechado. As que estavam preparadas entraram para a festa das bodas do casamento. Entraram para a festa com o noivo e a porta se fechou. Depois vem as outras dizer, Senhor, abre-nos a porta. E o que ele disse? Eu não vos conheço. Vigiai, porque ninguém sabe a hora que o Filho do Homem adivinhe. O versículo final diz, vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe todos nós com esta palavra. Estejamos preparados, estejamos prontos. Vamos fazer a nossa vida valer a pena. Vamos fazer a nossa vida de crente valer a pena. Será que estamos fazendo valer a pena a nossa vida de crente, congregando, frequentando uma igreja? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos sendo insensatos ou sensatos? Será que nós estamos sendo prudentes ou imprudentes? Será que nós estamos agindo com sabedoria ou com loucura? Precisamos rever essa situação. Como é que está a nossa lâmpada? Será que ela precisa de uns reparos? Será que eu não preciso preparar a minha lâmpada? Às vezes trocar o meu pavio e esticar mais ele. Às vezes ele está muito curto. Tem pessoas que, eu falei isso agora há pouco, repetir. Tem pessoas que têm o pavio curto. Não consegue manter-se aceso porque não consegue mais chegar ao nível do óleo, está muito baixo. Precisa abastecer a sua lâmpada, precisa colocar um pavio melhor, precisa tirar a cera da ponta, precisa estar com ela preparada. Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora, de repente qualquer hora
E não se refere à meia-noite de um fuso horário. Digamos, meia-noite no Brasil, será meio-dia no Japão? Não, não é isso. Não se refere a essa noite física, essa noite material. Está se referindo a uma noite espiritual. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Quando fala meia-noite, fala de uma noite espiritual, em que o mundo está mergulhado nas trevas, no abandono, na escuridão e trevas da noite, mas há um povo que anda na luz da palavra de Deus e segue o caminho certo. Luz para os meus pés é a tua palavra, diz o Salmo 119, né? Lâmpada para o meu caminho é a tua palavra e luz para os meus pés. Que Deus abençoe todos vocês. Agradecer vocês que estiveram conosco até agora. A irmã Eunice, minha esposa, está nos assistindo. Dê um glória aí. Louvado seja Deus. Aleluia, irmã Eunice. Amém. Ney Nascimento, ali em Aveiro. Eliel Mesquita. Maria Silva Costa. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém. Que Deus continue nos abençoando.